Fala pessoal, hoje nesse vídeo eu vou resolver um exercício de estática dos fluidos, tá? Esse exercício tem como referência o livro do Senjo, capítulo 3, ok? Vamos lá ao enunciado. Diz assim, ó: água proveniente de um reservatório aberto, então aqui está o reservatório que está aberto, é elevada em um tubo vertical, de diâmetro interno D igual a 30 centímetros, aqui está o diâmetro, sobre a influência da força de tração F, aqui tem uma força de tração F, acionada em um pistão, aqui está o pistão. Determine a força necessária para elevar a água a uma altura H igual a 1,5 metros, ou seja, a água do nível até subir 1,5 metros da superfície livre e o valor da pressão atuante no pistão em escala absoluta. Então ele quer saber a pressão aqui no pistão. Desconsidere os efeitos de atrito entre o pistão e o cilindro. Então aqui não tem atrito entre ele e o cilindro, e os efeitos da aceleração. Então a gente vai desconsiderar a aceleração, e a aceleração é igual a zero. Dados: pressão atmosférica 96 kPa e densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico. Bom, então para resolver o problema, ou seja, nosso objetivo é achar quem é essa força F. Para achar essa força F, a gente vai ter que fazer todas as forças que estão aí no meu sistema e considerar que ele está em equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque ele diz para desconsiderar os efeitos da aceleração. Então a gente vai fazer que o somatório das forças aqui, que vai ser em Y, vai ser igual a zero. Então para resolver, a gente vai fazer o somatório das forças em Y deveria ser igual a massa vezes aceleração. Mas ele diz que para desconsiderar a aceleração, ou seja, aceleração zero, então está no equilíbrio, o somatório das forças em Y é igual a zero. Qual força a gente vai ter em Y? Além da força F, quando chegar na altura H, a gente vai ter a força do peso da água, ou seja, essa força está segurando o peso da água. E onde está esse peso? Esse peso está aqui, ó, preenchendo o cilindro. Então a gente precisa calcular aqui, ó, vamos representar aqui. Aqui está o peso da água, vou chamar de W, tá? Para não confundir com P de pressão. Então a gente fazendo equilíbrio, a gente tem F para cima positivo e peso para baixo negativo. Então a gente tem força F menos o peso. Isso é igual a zero. Ou seja, então a gente vai ter que força é igual, joga o peso para lá, peso. Ah, mas quem é o peso? Vamos substituir lá. O peso, força F é igual a massa vezes a gravidade. Mas a gente não tem a massa que tem ali. Mas foi dado que ali é água e a gente tem a densidade, que é o ρ. Então o que é ρ? ρ é igual a uma massa sobre um determinado volume, que a gente pode conferir até pelas unidades aqui, ó. Unidade de massa, unidade de volume. Então a massa que a gente não tinha, a gente pode escrever como sendo massa igual a densidade vezes o volume. Que volume? É o volume desse cilindro aqui, que é onde a água está armazenada, enquanto a gente tem a força F puxando o pistão para cima. Então, quem é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura H. Ou seja, o volume é... Quem é a área da base? A base é uma circunferência aqui, ó, porque é um cilindro. Então, é π. Como ele deu o diâmetro, eu vou escrever em função do diâmetro. É π d ao quadrado sobre 4 vezes a altura H. Então, substituindo o volume dentro da massa e a massa dentro da força, a gente pode escrever a força aí de forma literal, sem substituir os valores, como sendo a densidade vezes o volume, que é
π d ao quadrado sobre 4 vezes a altura h. Isso daqui é a massa vezes a gravidade. Agora a gente tem todas as incógnitas aí. Então a gente substitui pelos valores. Quem é a força? A força é a densidade. Quem é a densidade? É 1000 quilos por metro cúbico, vezes π, que é uma constante, sobre 4, vezes o diâmetro. Quem é o diâmetro? 30 centímetros. Tem que lembrar de converter para metro, ou seja, divide por 100. Então o diâmetro é 0,3 ao quadrado. Colocando a unidade vai ficar metro quadrado, que a gente converteu de centímetro para metro. E aqui está ao quadrado. Vezes a altura h. A altura h é dada de 1,5, 1,5 metro. E a gravidade é de 9,81 metro por segundo quadrado. Então, a gente tem aí, fazendo análise dimensional, a gente vai ter metro quadrado vezes metro dá metro cúbico. Vai cortar aqui. O que vai sobrar de unidade? Vai sobrar quilo metro segundo quadrado, ou seja, massa vezes aceleração. Ou seja, isso daí é a unidade de, juntando essa unidade, a gente tem que a unidade de Newton. E calculando aí os valores, a gente vai chegar no valor de uma força de 1040,14 Newton. Que a gente colocando aí em kilonewton, ou seja, divide isso por 1000, isso aqui, ou movendo a vírgula para cá, fica 10,4, arredondando aí, 10 a terceira Newton. E reescrevendo, o termo de 10 a terceira equivale ao prefixo de quilo. Então a gente escreve que é 1,04 kN. Essa é a força para elevar a água em um cilindro de 30 centímetros à altura de 1,5 m. Tá? Bom, e agora ele também pede para que encontre a pressão atuante no pistão em escala absoluta. Onde que é a pressão que a gente quer encontrar? A pressão está aqui, ó, pressão no pistão. Para achar a pressão em um determinado ponto, a gente precisa conhecer a pressão em outro ponto. Onde a gente conhece? A gente conhece a pressão, vou colocar aqui desse lado, a pressão aqui, ó, que é a pressão atmosférica, tá? Pela lei de Pascal, a pressão em um determinado nível, ou seja, na mesma horizontal, dentro do mesmo fluido, ela é igual. Então a pressão nesse ponto, na horizontal, ela é igual à pressão atmosférica. Então a pressão aqui dentro também é a pressão atmosférica. Então a gente começa escrevendo assim, ó, pressão atmosférica, que é o ponto onde a gente está. Para chegar até lá em cima, a gente vai subir. Quando a gente sobe, a pressão diminui. Então toda vez que a gente subir, a gente vai colocar um sinal de menos. Menos o quê? A gente tem uma coluna de água. Quando a gente tem uma coluna de água, a pressão causada por uma coluna de água é dada pela densidade do fluido, né? Não necessariamente só a água, densidade do fluido, vezes a gravidade, vezes a altura que esse fluido tem. Quando a gente faz isso, a gente chega exatamente no ponto que a gente quer a pressão. Então a gente vem aqui e iguala a pressão no ponto que foi pedido, que é no pistão. Bom, como ele diz para calcular aí qual é a escala absoluta, em escala absoluta a pressão atmosférica é de 96 kPa, que é dado aqui no enunciado. Então a gente não zera. Se fosse escala efetiva, a gente ia colocar que a pressão atmosférica é nula. Então, substituindo os valores, a gente vai poder escrever que a pressão no pistão em escala absoluta vai ser pressão atmosférica de 96, lembrando que aqui é quilopascal. A gente já viu o quilo aqui em cima, ou seja, 10 a terceira. A unidade fica em pascal.
menos aqui, densidade, que vai ser de 1000 quilos por metro cúbico, vezes a gravidade, que é de 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura H, sendo que a altura H é de 1,5 metro, tá? Fazendo aí a nossa análise dimensional, ó, quilo, metro por segundo ao quadrado, a gente já viu lá em cima que dá força. 1 metro pode cortar com um cubo, fica ao quadrado. Newton com metro quadrado dá Pascal, então eu faço Pascal menos Pascal. Fazendo essa continha aí, a gente vai chegar num resultado que a pressão no pistão em escala absoluta é de 81,3 vezes 10 a terceira Pascal. Ou seja, a pressão no pistão pode ser escrita como sendo 81,3, o 10 a terceira é quilo, então fica quilopascal. E para representar geralmente que é em escala absoluta, a gente coloca no final, entre parênteses, ABS. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.